Cristo deu poder ao colégio dos apóstolos. Mentira. Deu poder a Pedro. Cristo não foi sacerdote adventista. Pedro negou Cristo 3 vezes. E Cristo manteve ele como Papa. Pedro, tu me amas mais que esse. Cristo não foi sacerdote adventista. Nem São João. Pedro traiu na sexta-feira. No domingo, quando chegou a notícia que as mulheres tinham visto Cristo ressuscitado, Pedro e João correram para o sepulcro. João chegou antes, porque era mais moço, não é isso? Chegou antes, entrou no sepulcro? Não. Ficou parado na porta. E chegou Pedro e entrou. João não falou para ele: pera lá, você acabou anteontem, você renegou Cristo, vem aqui agora querer se meter. Fica lá para fora, eu sou sacerdote adventista. São João não foi sacerdote adventista. Nem São Paulo, né? Nem São Paulo. Isso é Nem São Paulo, direta. grande São Paulo. Então, São Paulo foi conferir o Evangelho com Pedro. Subiu a Jerusalém para conferir o Evangelho com Pedro, para ver se o que ele ensinava era tudo certo. Cristo tinha se revelado a ele, mas ele foi conferir com autoridade, porque nenhuma visão mística pode suplantar a autoridade jurídica. Pois Nossa Senhora mandou a falar com o Papa, e o Papa que consagra a Rússia, não mandou, mandou pedir. O Papa que decide. Até a Mãe de Deus se submete ao Papa. Pois Nossa Senhora calava-se dos apóstolos. A irmã Lúcia se submeteu a toda a autoridade da igreja. Claro. Quando podia falar, quando Claro. podia. O Papa é a suprema autoridade, é Cristo na terra. Seja ele João XXIII, Paulo VI, quem for, é o Papa. Nossa Senhora se submetia até aos apóstolos, a Claro. Pedro. Para o Vaticano II não. É a colegialidade. O Papa não manda mais, ele pede. O João Paulo II escreve na Ratio Veritas Splendor Veritatis. As concepções que eu estou dando assim, que são elucubrações, ou então na Redentor. Na minha opinião, que opinião sem discutir teológica? Que opinião é palpite de intelectual? Eu sou da música, que tem opinião. O Papa não dá opinião, eu não quero saber da opinião do Papa, eu quero que sim. O Papa é mestre, é pai, ele me ensina a verdade. A opinião dele não me interessa. Opinião é palpite, eu tenho certeza. Imagina botar um matemático. Na minha opinião, cristiano não é igual a espiritual. Mas na minha opinião, você pode pensar o contrário. O que é isso? Eu contei já da liberdade sobre a verdade. Pergunte alguém para mim. Quem descobriu o Brasil? Eu vou dizer, quem descobriu o Brasil foi meu tio. Ele saiu do Porto de Palos, na Sibéria, navegou pelo deserto do Saara, lá ele encontrou na Sibéria e subiu da cidade e declarou independência da morte. Daqui eu saio daquele mentira. Daí então, pedalando, atravessando o Pacífico, ele chegou no Japão e se encontrou meio de transversidade de anotação. Isso aconteceu, descobriu o Brasil no dia 43 de dezembro do ano 400.227,3. Marque lá. Acontece não, é livro não. É minha verdade. Pode que eu seguro. Qual é a capital do México? O Distrito Federal não. O Distrito Federal não está com esse capital, que é a cidade do México, não é isso? Isso é opinião. Para mim, a capital do México é Rio Branco do Mar. É a minha opinião. Uma bronca. Aí, discípulo da fenomenologia. Que é verdade. Depois que o Aristóteles escreveu. Que é verdade. Depois eu vou contar uma piada. Que é o professor de filosofia para alunos. Que é metafísica? Que é metafísica? Bem, a sua pergunta de 10 esperança que eu vou responder alguma coisa é. Não responder coisa nenhuma. O professor zero. Só uma pergunta. Se a pessoa quiser parar, Tá bom. ok? Já veio. Vontade. Espere só, se eu te um pouco de guarda. Vamos para a parte. Que é metafísica? A pergunta dos 10 esperanças é que se falará sobre a metafísica. Não farei. Piada zero!
ferro para ele. Mas é o Heidegger, seminarista, traidor de Deus, gnóstico, uma das fontes do Vaticano II, através do Carnaval. Isso aí é uma questão séria do Você imagina uma matéria dessa de da cena que anda com o cachorro puxa na lagoa, sábado a gente vai num barzinho de uma cerveja com agora é moda, e diz: não surge da alegação, mas a alegação se fulano não, e por sua vez se origina no gratificado nada. Mas a alegação é também apenas um modo de uma relação gratificadora. Isso quer dizer, previamente fundado no gratificado nada, que é algo gratificante. Isso aqui para os olhos, quem entendeu isso? Foi o lugar que o cara dizia, quer dizer nada! Isso é para uma dama decorar e fazer pose com o shopping de copo de cerveja na mão. Isso é uma piada! Isso é um deboche da inteligência humana. A doutrina, verdade, é simples, ela é clara, e pode ser possível conhecido como o senhor fazia nas palavras do Evangelho. No Evangelho não tem a mais alta sabedoria, e não tem para apoiar assim estúpido. É tudo simples, a verdade é clara e simples. Quando alguém começa a remexer com o nosso velho página para explicar o que foi dito, não tem linguagem de Cristo, sim, não. Sem notas! 5 linhas. Você pode ser sim, não. Tudo que passar isso bem. Do demônio. Esse é um quadro. Então, obediência e igualdade. Pela colegialidade, o Vaticano II afirma que o poder foi dado ao colégio de Cristo. Por isso mesmo, o Vaticano II, o Papa não manda. O primeiro ato de mandar foi feito agora pelo motu próprio. Motu próprio quer dizer exatamente isso, um decreto feito pelo Papa, de movimento pessoal próprio, sem consultar ninguém, sem pedir opinião de ninguém. É a ordem dele. Está sendo obedecida ou não? Não. Por quê? Porque as colegialidade. O Papa não manda. O Papa não mandou tipo os confessionários da igreja? Mandou. Não tem. Aqui me disse um padre. Quem manda no Brasil é a CNBB, não é o Papa. Claro. O Papa mandou trocar o Promuntis por muitos e não por todos, como está sendo dito. Alguém obedeceu? Ninguém obedeceu. Por quê? Pelo Vaticano II, quem manda na o poder supremo pertence ao colégio apostólico. Claro que tem uma nota prévia, que é posta no fim, está no meio, gente. A primeira nota prévia do mundo, que é posta no fim. Então, onde está dito que o colégio, o poder pertence ao colégio apostólico, entende-se que pertence ao colégio apostólico, sobre o Papa, com o Papa, mas submetido ao Papa, coitado ao Papa. Vai ser a nota prévia. Isso aí é uma heresia. Isso é uma heresia do século XIX, né? Claro. Galicanismo. Galicanismo e desde o século anterior, desde o século XVII. Então, a colegialidade faz do Papa um servidor. O bispo não manda nos padres. Tem o colégio, o conselho diocesano, que os padres se reúnem e determinam para o bispo. Os bispos têm medo dos padres. O padre manda na paróquia? Não. Tem o conselho paroquial, dirigido pela sogra do padre. Não é gerente da igreja. Ninguém manda em nada, todo mundo tem medo. O clero tem medo. Os padres têm medo, parece que o padre para rezar a missa tem medo do bispo. Tem medo dos teólogos. Peça para o bispo fazer, tem medo da CNBB. Peça para a CNBB, tem medo da revolta dos padres do bispo. Todos têm medo. Professor, mas essa questão da autonomia. Não, pode deixar, eu não digo não. Há uma cidade grande no Brasil em que o bispo, o arcebispo, está tendo tomando bispo os padres deles. Os padres deles fizeram então um relatório para falar com o bispo. Se o senhor fizer coisa contra nós, vai sair tudo isso contra o senhor. Sua secretária, fulana de tal,
Menino Bolsonaro, o bispo não fez nada português. Português marca encontro amoroso na igreja, nós somos presos. Disposto para os dois. Todo mundo tem. Isso é brasileiro, não pode vir sobreviver. Todo lugar também, sobreviver. Eu digo, tem medo, presta atenção. Tem medo, tem medo. Esse combate foi em 1964. Eu vim regressar nesse sentido. Congresso! Se o Congresso dele, eu tenho que dirigir. O Congresso dele, esse Congresso lá, que bom lá. Vamos rezar, então. Vamos rezar! Fala, você está rezando isso aqui. Estou rezando. Fala, quando? 5 h da manhã. Por isso eu tenho medo. Medo é uma surpresa. Você tem medo. Obediência é bom. Para compreender, vou dar um exemplo. Que é o exemplo para vocês transmitirem para outros. Até que já se entende. Nós temos um ônibus, uma das estradas de terra aqui em Minas, e um ônibus na porta. Nós saímos do ônibus e começamos a empurrar. Todo mundo empurra. Um puxa, outro empurra. Claro? Mas cada um empurra, a certa hora, não é coordenado. Então, fulano, espera lá. Então, Frederico, nada aqui. Vamos fazer junto. Espera aí. Você puxa, você está no para-choque da frente. Você está atrás, você empurra. Você pega nessa coluna, pega outra coluna. Quando eu disser, agora, todo mundo murar e empurra. Desaparou o carro. Ele tem autoridade, não? Ele é passageiro igual. Ele apenas coordenou nossos esforços. Ele não tem autoridade, é um coordenador. O Papa é coordenador dos bispos. O bispo é coordenador dos padres. O padre é coordenador do conselho paroquial. Não manda ninguém, pois não. Nem na missa, ele é chamado como. O padre agora é chamado como. Presidente da celebração. Presidente. Professor, isso é super interessante. No ano passado, na vida do Papa, eu fui a São Paulo. Sei. Na canonização daquele Galvão. E tinha um padre lá que estava animando a missa. Sei. Estava animando lá o povo lá. Animando? Animando lá o. Mas só para Cantando o povo lá antes de começar. Aí o Papa chegou no Papa Móvel. E teve uma expressão que ele usou que eu achei fantástica e que o senhor disse agora. Ele falou assim: olha, viva o Papa, viva o Bento XVI, aquele que coordena a igreja. Está vendo? Não nós superamos. Os que Paulo VI, que ele ia ficar, tirou a coroa e entregou, renegando a coroa. Coroa de Paulo VI. De prata, em forma de ponta de foguete, trilogia de foguete, com 3 fios de ouro, com Sputniks, que a Rússia tinha lançado Sputnik, os primeiros satélites. Então, o Partido Comunista de Milão e os católicos da Teologia de Libertação deram para ele essa coisa. Ele tem a fotografia dele, renunciando a coroa, tríplice coroa, bispo de Roma, rei de Roma e soberano da igreja. A coroa foi vendida e o dinheiro foi dado para as facas, que agora se sabe são traficantes. No túmulo dele tem cruz. Que isso? Tem cruz no túmulo do caixão dele? Paulo VI. Que isso, pessoal? Tem sol, capa roxa, se disser Cristo, não tem cruz. Não tem cruz. Ele usava a cruz, não tem? Usava, tirou, pois o é forte. O é forte. O simples sacerdote judaico, ele usava pela última vez porque ele faz. Tem as fotos dele com a forte. Uma placa de ouro com 12 pedras preciosas. 12 pedras preciosas, que os 12 filhos de Israel. Então, obediência significa igualdade. Todos são iguais, ninguém manda em ninguém. Obedecemos ao Frederico para coordenar o empurrão no ônibus atolado. Só. Terminou, desatolou, ele vai sentar no banco dele, eu sento no meu, ele não manda no ônibus, não manda em nós, vocês entenderam? É só um coordenador. O Papa é um coordenador, ele não manda coisa nenhuma. Por São Paulo II pedia aos bispos, nunca mandavam. Pedia.
poder dele só na ratio. Como chama eu não esqueci. Fides et ratio. Fides et ratio, que ele fala que são especulações filosóficas, no meio disso. O núcleo dessa encíclica, eu ensino com o poder de Papa. Quem negar esse núcleo não pode usar o filho do mas o núcleo é que a verdade é objetiva, universal e imutável. Naquela questão da ordenação de mulheres Também usou a infalibilidade. Ele declara, nós, como soberano da igreja, declaramos que para todo sempre a mulher não pode ser ordenada. O documento de Aparecida fala que eles estão querendo a igualdade eclesiástica das mulheres. Por exemplo, o documento do Teologia da Libertação. Não, Exatamente. Tem dois documentos. Sei. Tem dois documentos. O Papa publicou um em Roma e a Teologia da Libertação publicou outra aqui. A CNBB usa a daqui, não do Papa. Quer dizer, o que vale isso aí? Rebelião. Então, obediência significa igualdade. Quem manda alguma coisa é só para coordenar. Só. Castidade e fraternidade. Como? O tema é delicado. Os padres em São Paulo dizem agora, nós temos voto de celibato, não voto de castidade. É o que é, não é, né? Não casando, vale! Ou seja, a mesma coisa dos espíritos livres, dos cátaros. Claro. Ou seja, Não casando, vale. Então, tem um vigário, triunfou, frequenta a boate Cabral, na ilha, aí fala para o boate dos gays. Meu noivo deu nós vamos morar juntos agora no condomínio Anália Franco, apartamento de 300 mil reais. Isso muito bom. Um outro padre também mostra o anel de noivado que o noivo dele deu para ele. Nossa. Se você para falar. Também uma missa de um bispo só para padres. Ele comprou, foi frequentar o doutor de violão. É uma pessoa que toca violão em missa, olha uma foto. Você está escandalizado. Tanto eles vão ter manda algumas notícias. O bispo começou a missa no palco, só tinha padres e os padres perdoam para se fungar com é um amor. Fraternidade. Igualdade pela fraternidade. Como se chega a isso? Sim. A fenomenologia nega as essências. O homem não pode conhecer a realidade, a verdade, não conhecer a forma, não conhecer a essência das coisas. Qual é a essência do casamento? Eu estou falando do matrimônio, do casamento. Casamento de dois pagãos, dois japoneses, dois romanos antigos. O casamento é indissolúvel, então. Qual é a essência do casamento? O que é o casamento? Defina. União da moção, união da mulher? isso aí é a origem da família. Origem da família. União da mulher para quê, então? Para procriar, só para procriar e largar os filhos do mundo? Para educar, só educar? Para ser cidadão? Exercer cidadania pedindo dinheiro no semáforo? Ou então ser deputado? Não, é para procriar, educar, santificar. O casamento é para colonizar o céu. Essa é a definição do casamento, união de um homem e mulher para ter filhos, certo? Para educá-los, santificá-los, o amor mútuo nos expor, no auxílio mútuo, o seu auxílio na santificação. Não, concepção romana, não moderna. Os romanos quem possa crime. Roma, na República Romana, é uma mulher sobre um homem, é um homem sobre uma mulher. Depois, como o casamento era feito para ter filhos, indissolúvel, para ter filhos, educá-los e formar. Em Roma não conhecia o cristianismo, mas educá-los como cidadãos patrióticos romanos, que era o dever. Ele veio para ser um tudo. Aqui no Régulo, quando foi preso pelos cartagineses, no ano de 250 a.C., quase 3 anos, preso pelos cartagineses, os cartagos estavam para perder a guerra, então mandaram ele fazer para Roma, prometendo que voltaria como prisioneiro. Pediu para o Senado romano fazer paz com Cartago. Ele disse que
foi com isso que prometido, foi para Roma, chegou no tribunal, não foi visitar a família dele, não dormiu na soleira da porta. Ninguém ia. Pelo menos ele foi no Senado e disse: não façam a paz, eles querem a paz que estão perdendo, façam guerra com Cartago. Os romanos queriam segurar no outro, não, eu tenho que matar. Eu vou lutar. Voltou e foi morto. Então está com uma noção de viver espetacular. Nem para a ideia dos gregos aqui, da Eugênia. Eu fico envergonhado de ver como aqueles patrões tinham alta noção de virtude, Aristeia. Agora, aquele texto nos envergonha. Nos envergonha, nós somos filhos de Deus. Não temos uma noção que aqueles coitados tinham claramente. Acho que é o segundo. Então, a palavra a licença do casamento é a união do homem e da mulher para ter filhos, para ter filhos, para criar, educar, santificar, no conceito católico. Certo? Na fenomenologia, a palavra essência significa existente. Um existente. Participo presente. O que está existindo. O primeiro filho do casamento é a criação. Sempre foi a primeira. O último era o apoio muito dos esposos no amor. Não vai ter discussão. Está no próprio livro. O primeiro filho do casamento é o amor. Havendo amor, existindo o amor, tem casamento. Não disse entre o homem e a mulher. Havendo amor, dizem os padres hoje, vale. Então tem um casamento gay que eles estão defendendo. Hoje de manhã me diziam de uma igreja aqui que tem um padre delicado, claro, que defende o casamento gay. Claro. Tem um padre em Votuporanga que escolhe missas e é um efeminado. Claro. Certo? O bispo não está pedindo contra ele, porque diz que chegou há pouco tempo. Nós já mandamos uma carta para todos os padres dizendo que não pode o Sorocano Figueiredo dar aulas de lição de vida. E a piscina ele vendia para mim para tomar providência, vou para lá. Então o casamento é existente. Acabando o amor, não existindo mais amor, acabou o casamento. Claro, daí as anulações contínuas de casamento é por aí. Segundas nupcias, terceiras nupcias, aquilo para ter a 15ª. E também por amor é. Daí eu vi isso, acho que é Vinícius Moraes, que o amor seja eterno enquanto tudo. Cessou o amor, acabou, pode separar. Foi aprovado no Código de Canônicos agora, basta ligar que não tem experiência do amor, pronto, anulou o casamento. Ele casa 9 vezes, né? Casa de novo. Então, anula o casamento. Anula o casamento. Fraternidade quer dizer liberdade com pobreza, igualdade, obediência. Fraternidade é o amor em qualquer que seja. Existente. Existindo o amor, nós temos um amor fraterno. Fraterno. O amor conjugal não é fraterno. O amor fraterno é só de irmão com irmã. O amor conjugal é outro. Certo? Acho que eu vou entrar em detalhe. Tudo bem? Essa é uma trapaça. Então o Padre Cobra disse que isso nos permitiu compreender o que é o Vaticano II. Nós Bittencourt fala muitas vezes dos contatos que eu tive com a Sua Evangelho 11, quando o grão-mestre Alberto Ramos escreveu uma carta ao Papa, uma carta aberta, que o Papa considerou uma carta de boa vontade e nomeou uma comissão para dialogar com eles. Isso foi em 1937. Em 1939, dos 45 terminou a guerra. Não é ocasião de explicar a guerra mundial. Vou ter um congresso lá na minha foto, explicaremos a ação de Nossa Senhora na guerra mundial, os mistérios da Segunda Guerra Mundial, que são fantásticos. Eu acompanhei a Segunda Guerra, tinha 6 anos, acompanhei a Guerra da Espanha, com 5 anos, acompanhava a guerra, com 4 anos acompanhava a Guerra da Espanha, com o Castro, eu acompanhei dia a dia. Então a Guerra Mundial foi extremamente interessante do ponto de vista doutrinário e teológico. No fim da guerra, 45, teve as bombas atômicas. Todo mundo sabe disso. Os americanos jogaram uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, mataram uma cidade
80 mil velocidade, 50 mil, 130 mil mortos e depois mortos. Era muito grave. Os ingleses tinham bombardeado Dresden, que era uma cidade sem indústria, uma cidade artística, barroca, destruído com tapetes de bombas. Os tapetes eram todas voadores que passavam em filas, né? Passavam na fila do bombardeio, ia jogando as bombas, depois vinha outra fila atrás, depois outra, fazendo um tapete de bombas. Mataram numa noite 100 mil alemães. Então não é só a bomba atômica que causava mortes. A bomba comum também não. Mas a bomba atômica é impressionante, uma bomba só. Ainda assim, causou era brutal. Eu me lembro que alguma coisa estava no sítio e os americanos iam fazer uma experiência de A invenção do napalm também foi em Segunda Guerra Mundial e bombardeio com napalm também. brutal. E Okinawa. Bem, quando foi em 45, 46, eu não me lembro mais a data, eu estava num sítio, só 13 anos. Os jornalistas foram publicar, a terra vai baixar no meio. Eu fiquei apavorado, eu fico um pedaço do lado, minha mãe fica alguém vai esse pedaço de terra ali de baixo. Então, eu estou apavorado. E disse que a terra ia baixar no meio. Eu já estava vendo, o globo cortado ao meio. Fizeram, os americanos puseram a esquadra nazista no atol de Bikini e soltaram uma bomba atômica a 50 metros de altura sobre a esquadra. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, não afundou nada. Isso que... A esquadra era de quem? A esquadra alemã. Uma vez que tinha funcionado. Não afundou nada. Em termos de desgaste, nada estranhíssimo. Como em Hiroshima e Nagasaki, às vezes as pessoas escapavam vivas. Ficavam de branco, escapavam vivas. Esquisitíssimo. Quando a bomba assustou, 13 anos estão vivos. Então isso para o corpo. Que a situação da bomba atômica mostrava como tinham razão os filósofos do século XIX, os grandes cientistas. A modernidade fracassou. Portanto, Pio IX, quando condenou a modernidade no 8º ano, no 30º século, os papas têm se conciliado com a modernidade e com liberais culturais que se excomungaram. O Vaticano II quis aceitar o princípio moderno. Está na decreto de convocação do Vaticano II. Está na abertura do Concílio João XIII. Expressado aqui na Católica de acordo com o pensamento moderno, que nega a capacidade humana de conhecer a verdade. O Vaticano II aceitou a modernidade, foi que condenou Bento XVI na Especialidade. Ele faz uma longa condenação da modernidade. Está condenando o Vaticano II. Só um trouxa no meio. Todos os modernistas são furiosos com o Papa, querem matá-lo, porque vê que ele está condenando o Vaticano II. Ele não disse, fora o Vaticano II, anula o Vaticano II, que então matam ele e mais milhões de pessoas vão para o inferno, que deixam de acreditar. Então ele precisa fazer com cuidado. É como um navio grande que tem que fazer uma curva. O navio não faz um ângulo reto. Não existe esse movimento na natureza. Nem uma formiga, assim, a formiga faz curva. Um navio, para fazer uma curva no Grande Transatlântico, faz uma curva larga. A igreja é um barco enorme. Ela não pode virar de repente. Ela vai perder muitas almas. O Papa é obrigado a tomar cuidado para não perder muitas almas. Ele é obrigado a não desautorizar a igreja. Ele tem medo também, ele é homem. Como nosso Senhor disse, na face desse caso, eu tenho um sentido péssimo para que eu não tenha medo de enfrentar os outros. Então são razões sobrenaturais, são razões políticas, são razões pessoais que levam ele a fazer cuidado. Ele condenou o Espírito Concílio e condenou a modernidade. Condenou o Concílio. Para bom entendedor, minha palavra basta. Os que estão dizendo que odeiam a ele, mas diz que não condenou o Concílio, é todo jogo. Todo mundo que pensa sabe que o Concílio está ligado. Os Paulo se dizia, aprovar missa antiga e condenar o Concílio simbolicamente. Ele aprovou missa antiga, condenou o Concílio. O padre Kobler dizia, então, terminada a guerra, a bomba atômica ganhou as seguintes possibilidades. Ele disse, como no século XIX e XX, poucos homens, entre os grandes sábios, os grandes doutores, tinham compreendido que a modernidade fracassada. O protestantismo
O Renascimento, a Revolução Francesa, o comunismo, levaram o mundo para um impasse. Para isso, uma coisa extrema. A cidade muda. Isso não é vida. Acabou a liberdade, acabou o respeito, acabou a autoridade. Só tem uma lei, a violência, a mentira do jornalismo, a maçonaria do mundo. Então, o padre Cobra diz, aquilo que se compreendeu ficou patente com a bomba atômica. A ciência moderna levou o homem para um desastre tremendo. E para algumas hipóteses. Primeiro, só os Estados Unidos com bomba. Os Estados Unidos só com a bomba vai fazer o quê? Uma tirania mundial. Faz qualquer coisa, só uma bomba. Tá claro? A liberdade lá de Nova York vai impor a todo mundo com a ameaça da bomba o rock, o jeans, o chiclete, a Coca-Cola, o hambúrguer. É o que nós temos hoje. As bombas inteligentes impuseram a todo mundo a American Way of Life, que é uma maneira pagã de viver. Então, a democracia, sendo tirana do mundo com a bomba na mão, em nome da liberdade, é uma contradição enorme. Então, na maçonaria se dizia, isso é impossível. Não se pode aceitar isso. Pense numa hipótese. Duas nações com a bomba. Estados Unidos e Rússia com a bomba. Que significa guerra mundial. A hecatombe. Que agora está ameaçando no Irã. A questão do Irã é gravíssima. O Irã tem 32 foguetes que dizem que podem atingir Israel. Israel tem 15 quilômetros de largura. Uma bomba nuclear mata todo mundo 100 quilômetros, no raio de 100 quilômetros. Sem contar outro círculo maior, o radioatividade. 15 quilômetros. Se das 32 foguetes, uma alcança Israel, acabou Israel. Acabou o computador central, certo? Golem. O Golem. O Golem. Acaba o Golem de Israel, acaba os grandes computadores, todos os aviões e tanques sem controle, os árabes, 100 milhões de árabes de volta, matam 6 milhões de judeus a querem metade. Israel vai se ligar, ela vai jogar, vai derrubar todos os buracos de helicóptero, vai jogar bomba atômica em Damasco, em Teherã, em Meca, em Cairo. Israel desaparece, mas desaparece também os árabes. Uma guerra nuclear ameaçada. A maçonaria pode ser. O fim da maçonaria é a união do gênero humano. Então, a terceira hipótese maçônica. Maçônica é o que eu conto. Vale um pouco. É preciso pôr uma filosofia que permita unir todas as religiões, todos os sistemas políticos, todas as ideologias, todas as opiniões. O relativismo completo. O relativismo filosófico. Só que uma filosofia capaz disso, a fenomenologia, que é a doutrina adotada pelo Vaticano II. Daí o vocabulário estranho do Vaticano II. A igreja é como que sacramento? Como que sacramento? É claro que os padrecos têm que enganar todos os dedos do mundo, inventando explicações de nova página e mentindo. Isso tem um significado. E tem um significado na fenomenologia. Diálogo. O que quer dizer diálogo? O que quer dizer diálogo? O que é diálogo? Logos é razão. Logos é razão, é pensamento. E di. Dois pensamentos separados. O di é condenado, escolhe é errado. Número 2, dia 2, Deus não abençoou. Os outros dias Deus abençoou. Dia 2 não. Na Sagrada Escritura não tem diálogo. Nunca tem diálogo. Na Sagrada Escritura, o Evangelho está em colóquio. Como um bloco é? Quer dizer colóquio? Cadê o livro? Cadê o livro lá? Então, o que quer dizer colóquio? Falar. Falar, desculpa. Tá certo? Eu estou falando com você. O professor dialoga com os alunos? Eu não estou dialogando com vocês. Eu estou ensinando.
Mas eu sou de matemática, prova lá telecomunitária, eu disse, não, só sei que o diabo. Faz para batimento, 2 mais 2, 15. Não, vai de São Paulo, 12 e meio. Não tem isso. 2 mais 4, está acabado. Não há diálogo no ensino. Uma igreja dialogante no ensino. Correto, né? Muito. O caso segundo é dialogante. Então, o que é de diálogo? Nunca se usou essa palavra na Bíblia. Nunca na patrística se usou essa palavra. Nunca na filosofia católica se usou essa palavra. Quem usou? Eu não uso. A fenomenologia. Daqui a pouco eu vou dizer. Daí é que o exemplo Paulo VI, reconvocou a consciência, sempre feliz, depois de morrer o João III, e foi embalsamado com formol para Juju, para não excluir o meu caráter perigoso. Foi um propósito. E hoje apresentado o cara de ver como milagre. Milagre químico, ele traz pelas plantas. Milagre coisa do mundo. Mas deixa o corpo dele apresentar lá com destaque, com flores, etc. Para singular milagre. Fraude. Então, João 16, João convocou o conselho. Paulo VI convocou o conselho. Essa é uma conversa conversa sem compromisso. Não sei. Por isso que eu digo essa aula. Que no diálogo, ainda que as mesmas palavras sejam entendidas em sentidos opostos, vale o diálogo. Parece o diálogo minha avó com minha tia-avó com 94 anos. Vieram subir a escada para dormir, e a avó dizia, calor hoje. Eu estou me melhorando, estava pulando de cabeça. O Corinthians ganhou. Ah, é verdade. É verdade, o Bromil faz bem para a tosse. É um sonho, carrega, coitadinho. Para Paulo VI, o diálogo vale, ainda que se entenda a palavra em 2 sentidos opostos. Exemplo, um aluno meu veio da Itália. Um aluno, um menino simples, depois se pastorinho, um padre pastorinho. Era um menino impressionante, mas puta ideia. Era impressionante. Estava em Roma, contente da vida. Tão contente, pegou numa estrada, pegou outro nome e passou na propriedade. Estava em Roma, de manhã cedo. Um garçom italiano, de monte, um guardanapo. Aí saiu o café, certo? Puro. Garçom, puro. Então eu disse que é manteiga, burro em italiano quer dizer manteiga. O outro ali dentro achou que ele tinha burro. É a mesma palavra que eu posso. Para Paulo VI valeu. Ainda que se entenda o diálogo com palavras divergentes, vale. O diálogo vale pelo diálogo. Porque diz Paulo VI, as divergências são convergências. Diálogo. Então o diálogo não é para converter ninguém. No livro do Padre Clover tem um anexo sobre o diálogo, que diz tudo isso aí. E diz mais. A palavra diálogo foi muito usada pelos comunistas. Daí, aquele desenho famoso, né? Zé e Zita. Zezinho e Zitinha, tá certo? Os dois corações, os teus dois eus fundidos no seu coração. Para o coração, o bandido que eu vejo não órgão. Não órgão, mas a doutrina. Martin Buber, marxista, no fim do século XIX, tratou da palavra diálogo. Ele diz o que é o diálogo? No diálogo entre o eu e você, entre eu e tu, entre eu e nós. No diálogo, ele diz the I and you, between us se forma uma presença, um eu comum, funde-se as partículas livres. Esse eu comum, que funde entre eu e você, dialogamos,
chama-se presença. Em hebraico, na Kabbalah, a figura cabalista. Shekinah, a última emanação da divindade cabalista. No diálogo, Deus fica presente, Ele fica no meio de nós. Ele está no meio de nós. Compreenderam agora o que tem isso na missa? O Padre dialoga com o povo e forma-se a presença divina entre o Padre e o povo. Cristo não está na hóstia, mas está entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio, between. Compreenderam agora? Toda fenomenologia usa palavras ambíguas para enganar. Por isso diz o Catecismo delas. No concílio usaremos uma linguagem diplomática que cada um entenderá de uma forma. Depois do concílio tiraremos as consequências. A palavra que ele usa é between e não among? Between. Se fosse among, realmente seria no meio do pessoal, mas between é O que quer dizer between? entre duas coisas. Entre duas coisas. Exatamente. É bom você ter um resultado. Então, between é mesmo isso aqui. Se fosse among, seria no meio do povo, realmente. Agora, mas between é entre duas coisas. Duas coisas, está lá a presença de Deus. E a presença de Deus é a Shekinah. Por isso o Padre Giussani, fundador do Comunhão e Libertação, para você ver. Logo depois do concílio, Ratzinger, com Rania e todos os hereges, fundou a revista Concilium, defendendo o espírito do concílio. Depois ele se separou do Rania, do qual ele fora braço direito, e herege completo. Se separou do Rania e fundou a revista Comunhão. Porque se no diabo se forma a união das duas partículas divinas, Deus presente, meu eu é libertado da matéria, como expliquei, certo? A primeira união de duas partículas divinas, em duas partes, é o símbolo da união total. Então, quando dois se unem, eu, Deus e o mundo formam uma coisa só. Como diz a alquimia, como diz o romantismo. A Cabala inspirou o romantismo. É a Cabala que inspirou o diálogo do Vaticano II. Qual que importa que não converte? Não é para converter ninguém. Eu vou converter quem não converteu o Paulo. Claro, essa é a minha pretensão que ele seja católico, pleno. Não tem uma coisa, não pode ser nada. Olha o meu sentimento. Claro que não pode ser. Claro, sabia de cara, não sei o que o espanhol é para mim. Para converter o Paulo, para converter o Diego. Porque é católico inteiro. Tem nada de comunhão, é conversão. Aqui se diz uma comunhão estranha, uma comunhão divina. A comunhão das partículas divinas liberta o homem da matéria. Daí o Ratzinger é fundado com o Padre Giussani, comunhão e libertação das partículas divinas. Pois o Padre Giussani fala no seu janta lá continuamente que o apostolado é fazer uma presença. O que é importante é a presença. Nessa aula o que é importante é a presença. A presença. E nunca define o que é a presença. A presença é a Shekinah. A Shekinah. O último elo da Kabbalah. O que caiu no mundo. Quer dizer, o Vaticano II usa uma linguagem ambígua, proposital. Ela tem uma chave. E a chave é a fenomenologia. Essas são as hipóteses expostas pelo Padre Kohl, nesse livro aqui, aquele livro amarelo. Certo? São as hipóteses que ele não pôde envolver. As saídas para o mundo, uma ditadura americana como tem hoje, uma ditadura, uma guerra mundial, impossível. Uma harmonização relativista que o Ratzinger condena. Ele está condenando totalmente o relativismo. É a condenação da liberdade da religião. Claro. Ele vai com cuidado. Agora na Austrália, condenou o laicismo. Quer dizer, o Estado separado da religião. O Estado separado da religião, feito pela Revolução Francesa, o Estado separado da Igreja, é que permite ao Estado não ter uma religião oficial. O Estado não tem Deus. E todas as religiões são livres. O Ratzinger defende a liberdade de religião e condena o laicismo. Uma contradição tremenda. O que ele está condenando eu consigo. Vai de grau em grau. Agora começou a condenar o laicismo. Ele vai condenar a liberdade de religião. Ele vai começar a dizer
que a liberdade de religião é a religião católica, a religião verdadeira. Depois acaba condenando a religião Vaticano II. Mas isso por tática, por política, Deus e tomara que não deu fim. Tem uma quarta hipótese. Não convoque o concílio, não mude a missa, e será a destruição do cálice. O suicídio da igreja, que nós da igreja, não sabe fazer. Consagre a luz em uma própria coração, e a luz se converterá, e será da luz ao mundo de paz. A quarta hipótese é Fátima, que vai dar solução para o problema. Mas aí Kobler não fala sobre isso. Não, eu estou pensando. O Kobler põe que era necessário para evitar a guerra mundial um acordo universal relativista. Só a fenomenologia pode dar esse acordo. Porque para a fenomenologia, cada um tem uma interpretação da realidade. É hermenêutica. Cada um interpreta a realidade que quiser. Por isso, todas as religiões são verdadeiras, todas as religiões têm que ser consideradas, não existe uma verdade absoluta. Está compreendendo aqui? Por isso, o Papa João XXIII, ao na convocação do concílio Humanae Salutis, ele usa esse termo estranho, o título Humanae Salutis, que não está no texto. E depois vai dizer, contra os profetas e desgraça, que é dos pastores de Fátima, meu filho. Meus alunos fizeram, eu mudava na PPP, o Topinho organizou, verdade, mas meus alunos trabalharam. O maior pedido foi feito do concílio, 750 bispos pedindo a consagração da Rússia. Paulo VI recebeu, encaminhou contra a consagração nacional. Era proibido falar da Rússia. Por isso, foi assinado um acordo por João XXIII, quando ele não era um Papa Mundial, no tempo de Paulo II, foi assinado um acordo com a maçonaria em Paris. Eu me encontrava esse acordo com Dom Maia, Dom Lefebvre, Dom Sidor, bispo aqui de Diamantino, a seguir de eu ouvi eles falar que os rumores são um acordo feito nos bastidores entre a igreja e a maçonaria. Ou a igreja se democratiza, ou ela será destruída. Alguém tem um dólar aí? Nota de um dólar. No quê? Nota de dólar. Nota de um dólar. Vocês são subdesenvolvidos. Miserável.